eu achei a minha tribo de valores, né, para esse movimento político, que é um movimento ousado. Eu sou empresária, sou da iniciativa privada, e quando eu falo para as pessoas que eu vou me candidatar, a primeira pergunta que elas fazem é: qual partido? Nós estamos num país polarizado, né? Então existe muita coragem em fazer esse movimento, e eu fiz porque eu estou silenciada pelo meu abusador há 3 anos, e eu decidi que ele não vai mais me calar. Então eu estou aqui, esse é o movimento comigo e com todas as outras mulheres que são vítimas de violência doméstica todos os dias nesse país. Então agora eu vou falar por mim, por elas e pelas que não estão mais aqui também. Obrigada. Tem torcida também. Bom dia a